Manhã Cidade. Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mais um dia de caos em Brasília, com a oposição ocupando as mesas da Câmara e do Senado. Mário Flávio está chegando com os detalhes. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Olha, foi mais um dia daqueles, né, que vão ficar para a história na nossa política de uma forma negativa, digamos assim, né, com a oposição de início com a ideia de trancar a pauta, mas literalmente trancaram as mesas diretoras, né? Não foi uma obstrução da pauta, mas uma proibição da abertura das sessões, tanto na Câmara quanto no Senado, com deputados ocupando, de oposição, deputados de oposição, ocupando as cadeiras da mesa diretora, impedindo que o presidente da Câmara, Hugo Mota, abrisse as sessões, e também a Davi Alcolumbre, né, que é presidente do Senado, com os senadores, também impedindo que as duas mesas diretoras, elas fossem abertas, digamos assim. Inclusive, o senador Magno Malta chegou a se acorrentar, né, lá à mesa diretora do Senado. A gente vai trazer aqui esse trechinho, né, só uma fala do Magno Malta, para na sequência a gente continuar o comentário. Experiência da FM do senador Magno Malta, ele explicando por que estava acorrentado, que não iria sair e tal. Magno Malta, que é muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa confusão todinha, né, ela começa com os deputados e senadores, após a prisão lá do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi decretada a prisão domiciliar, e várias restrições ao ex-presidente. E aí os deputados foram para cima, não aceitaram. Houve até um afrouxamento, digamos assim, dessa prisão pelo Alexandre de Moraes, que foi que Bolsonaro pode receber parentes mais próximos, né, filhos, tal, sem autorização prévia. Ontem até o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pediu para visitar Bolsonaro. Alexandre de Moraes protocolou um pedido a Bolsonaro para saber se Bolsonaro quer receber Tarcísio de Freitas. Enfim, parece uma coisa de menino buchudo. E aí, né, houve também críticas da OAB do Rio de Janeiro, muita gente cobrando a OAB do Rio de Janeiro, onde saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticando a decisão de Moraes e as restrições. Enfim, é uma guerra de gato e rato. A Mônica Bergamo, né, escrevendo na coluna dela da Folha de São Paulo que o STF estava incomodado. Já aí ontem o Gilmar Mendes deu entrevista, disse, não tem nada de incômodo não, estamos todos com Alexandre de Moraes. E falou em nome de toda a corte, só ele que concedeu a entrevista, ninguém mais falou sobre isso. Então é uma guerra de narrativas o que a gente está vendo. A gente tem imagens aí, para quem na experiência da FM, também do momento em que o presidente da Câmara, Hugo Mota, após uma longa negociação, ele tenta voltar, né, as imagens são da Globo News, ele tenta voltar para o assento e abrir a sessão. Qual era o combinado? Para não ter polêmica, eu vou abrir a sessão e na sequência eu encerro a sessão. Isso aí foram mais de 30 horas de ocupação dos deputados e após uma longa reunião na qual os deputados de oposição afirmam, né, que o presidente prometeu pautar a anistia e pautar também o fim do foro privilegiado. E aí o deputado, quando vai se aproximar, Hugo Mota, que é da Paraíba, para abrir a sessão, o deputado do Rio Grande do Sul, Marcelo Van Hatten, ele fica na cadeira e não arreda o pé. Nicolas Ferreira foi lá, pediu a ele para ele sair. Também Marco Feliciano, que são dois deputados aliados de Bolsonaro, os dois foram lá, pediram, mas ele não saiu. Depois ele acabou se retirando aí depois de um tempo e Hugo Mota conseguiu finalmente abrir a sessão e encerrou por ali para evitar polêmica, para ver se os ânimos se acalmavam. Mas não adiantou de nada. No momento que Hugo Mota ele abre a sessão, só para abrir e fechar, de um lado estão os lulistas, do outro estão os bolsonaristas, e aí está um festival de vídeo na internet. Túlio Gadelha disse que foi agredido, Nicolas Ferreira disse que foi agredido, enfim, todo mundo usando a sua rede social para criar uma guerra de narrativas e dizendo a palavra vitória foi a palavra mais usada. A oposição dizendo que ganhou e os aliados de Lula dizendo que ganharam também, e segue essa palhaçada. Eu só sei quem não ganhou. O povo. O povo. E eu acredito que vamos ter realmente a obstrução de verdade da pauta, né? Eu até separei aqui, né,
o que vai ficar travado, né, com essa decisão aí dos deputados, né, de não adiantarem a pauta. Vamos lá. Uma das questões é o imposto de renda. São né? várias. PEC da Segurança Pública, inclusive a gente entrevistou até o Mendonça Filho, que é o relator, travado na Câmara. Isenção do imposto de renda, MP de compensação do IOF, aquela confusão do IOF. Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Regulação da IA, CPI do INSS, também, que é uma coisa que interessa diretamente à oposição. E a MP do setor elétrico. Então, só alguns projetos que estão represados lá, que a oposição promete, e ela tem quórum, ela tem gente suficiente para travar essa pauta. Então, vai depender muito aí, né, do jogo de cintura. Né? Tem um placar, Vitor, que rola nos bastidores aí, que o número de senadores para caçar o mandato do Alexandre de Moraes no impeachment seriam de 40. E eles já teriam esse número aí, de acordo com um placar extraoficial, que é até do Poder 360, que os deputados estão se pronunciando publicamente. Eu sou a favor. E existe uma cobrança muito grande de um deputado aqui de Pernambuco. Eu acredito que essa história não vai ser pautada e acredito que não passa, tá? É uma opinião minha. Mas tem uma pressão muito grande em um senador aqui de Pernambuco que ele não se pronunciou. Porque os dois senadores aqui do Estado são Tereza Leitão e Humberto Costa, são do PT. Então eles vão votar contra o impeachment de Alexandre de Moraes. O senador Fernando Doeire arrumou um pepino para ele. Porque como ele é um senador do MDB, um senador mais ou menos neutro aqui, os dois lados estão gravando vídeos, né, com eleitores cobrando dele uma posição. E aí, senador, vai votar a favor ou contra? E até o momento, eu até perguntei à assessoria do senador, e até o momento o Fernando Doeire não se pronunciou. Ele está naquele blocão dos chamados bloco dos indecisos, que não se pronunciaram nem a favor nem contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Então iremos ter dias muito tensos lá em Brasília, lembrando que a defesa do ex-presidente Bolsonaro recorreu da prisão domiciliar. O Alexandre de Moraes deve se pronunciar ainda hoje e deve negar, né? Eu não acredito que ele vá recuar na decisão. Ontem o presidente Lula concedeu outra entrevista e um dia depois, a gente trouxe aqui a fala de Lula, que ele disse que ia ligar para o Trump para conversar com ele. Ontem Lula disse que não vai ligar para Trump, porque, abre aspas, ele não vai se humilhar, fecha aspas, ao Trump. Faltou o crédito no celular para poder ligar. Ai, Jesus. Enquanto isso, né? Enquanto isso, aguardamos. Aguardamos. A gente vai ter dias muito difíceis no Brasil, com relação à política nacional, né? Para quem com a política não tem hora para começar e nem para trabalhar. Imagina os repórteres que passam um dia ali em Brasília, quando você acha que está indo embora, começa a confusão todinha, volta, e você não consegue simplesmente parar de trabalhar, porque é uma pauta eterna, a política. Teve uma fala do Eduardo Bolsonaro que ele disse que acredita não ter eleição ano que vem. Eu acho que é uma situação difícil de acontecer. Mas não duvidaria não, viu, se a gente tivesse chegado a um caos tão grande, porque ontem, no ápice da confusão, o Hugo Mota ameaçou suspender por 6 meses os mandatos dos deputados federais que não saíssem do Congresso. Agora imagina a confusão, você suspender os mandatos, tinha pelo menos uns 50 deputados ali. Ia fazer o quê? Ia convocar 50 suplentes para assumir a vaga daqueles ali. Imagina o caos que isso ia gerar. Eu, sinceramente, Ulisses Guimarães, ele, antes de morrer, né, no acidente de helicóptero, ele disse: estão reclamando desse Congresso, aguardem o próximo, que será pior. E o próximo, e o próximo, e o próximo. Eu nunca vi uma profecia tão correta na vida. Todo o Congresso Nacional atualmente é pior do que o anterior. E a gente não vê perspectiva, porque hoje, se Vitor Araújo quiser virar deputado, vereador, alguma coisa, só basta ele começar a esculhambar o Lula Bolsonaro, que logo, logo ele ganha um mandato. Estou falando Vitor como exemplo, pode ser eu, pode ser Renato. Qualquer pessoa que começar a xingar Lula Bolsonaro, ganha visibilidade, ganha seguidor e ganha cargo político. E mais uma vez a gente tem o Centrão para decidir, né? Quem vai decidir isso é o Centrão. Se o Centrão ficar mais à direita, vai decidir mais à direita. Se ficar mais à esquerda... Um exemplo é o Fernando Doeire, né? Fernando Doeire fica por ali e a pressão está grande em cima dele. Eu vi até uma imagem do Centrão, assim. Quem vai resolver é o Centrão. Aí tem o ex-presidente da Câmara, que é de Alagoas, o Arthur Lira, um bocado deles ali do Centrão. É o principal representante do Central. Foi ele quem conseguiu
É o próprio Centrão, né? Encontrar um espaço para que o Hugo Mota restabelecesse ali os trabalhos na Câmara. Então, tá provado que é o Centrão que vai resolver. É a personificação do Centrão. Vamos ver para que lado o Centrão vai apontar, porque esse vai ser o lado vencedor. E geralmente o Centrão vai pro lado que oferecer mais mais, vantagens. Né? E assim, mais vantagem. Uma imagem curiosa ontem foi Ou o lado do vencedor, né? Que o Centrão sabe muito bem olhar quem vai vencer. O Centrão nunca fica no barco que afunda, né? Exatamente. Eles vão muito pelos termômetros das redes, né? O que as redes sociais estão dizendo, eles vão muito por ali. E outro treinador que leva uma pressão muito grande é o Romário, no Rio de Janeiro, que o Romário não se posicionou. Ontem tem vídeo de Romário passando num canto e os eleitores me dizem, Romário vai votar, não sei o quê. E uma coisa curiosa, ontem é o senador Sóstenes, que é o líder do ele é senador deputado. Deputado, né? O Sóstenes, que é o líder Sóstenes Cavalcante. Sóstenes Cavalcante. Ele sai num pé danado para o gabinete do Arthur Lira. Ele vai até Arthur Lira e Arthur Lira que resolveu a confusão, porque o Hugo Mota não tem força para resolver, não. Mostrando a força do Centrão. O Hugo foi colocado como candidato do Arthur Lira, né? Mas o negócio foi tão complexo que o chefe é que teve que resolver. Complexo demais. Mário, obrigado, Mário. Até mais. Obrigado, Vitor, Renata. Um bom dia a todos. Eu acho que essa história de ocupar a mesa, eu acho que logo chega, sabe aonde? Assembleias e câmaras municipais. Lembrando que não é a primeira vez que isso acontece. Quando na crise do PT, os deputados petistas, senadores também, fizeram a mesma coisa. Ocuparam a mesa das câmaras e do Senado, mas foi num tempo menor. Foi cerca de 2 horas ali, não foi tanto tempo como foi agora, com gente até se acorrentando a mesa diretora. Enfim, é um caos total. Valeu. Valeu. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.